Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com um cenário diferente nesse meu canal pequenininho. Eu quero trazer para vocês hoje aqui um breve ensinamento de como estudar a Torá e chegar na Kabbalah. Por quê? Porque tem gente que pensa que a Kabbalah é coisa de outro mundo. É que a Kabbalah ela é coisa de magia. Olha, os esotéricos são das trevas. Não, pessoal, a Kabbalah ela sai de dentro da Torá. Por quê? Porque a Torá ela é cheia de códigos. A sua Bíblia que você tem na sua casa tem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Então eu quero trazer para vocês como que vocês vão estudar a Torá para chegar a saber de onde sai a Kabbalah. Então eu quero trazer para vocês, eu fiz um breve resumo, vou ler bem rapidinho aqui. Então se inscreva aqui no meu canal, ative os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Estou aqui com um cenário meio que diferente porque estou mudando de casa. Então por isso eu fiz um cenário provisório para o canal não ficar sem conteúdo. Então eu quero trazer para vocês aqui os 4 níveis de como vocês vão estudar a Torá. Você evangélico, de qualquer religião, não há problema nenhum você estudar a Torá para poder aprender a chegar na Kabbalah e saber o que é a Kabbalah, entender de Kabbalah, das Sefirot, do Jardim do Conhecimento, do Jardim da Vida, entender das 10 Sefirot. Então vamos lá, pessoal. A Torá, ela possui 4 níveis de entendimento. Quais são os níveis de entendimento da Torá? Primeiro é o nível literal. Literal é algo direto. Depois vem o alegórico, que é aquilo que você fala. O metafísico, que é o mundo físico. E o místico, que é o mundo místico. O mundo místico, quando vem de mista, vem de mistura, digamos assim, em português bem claro. Um místico, mistura. Mistura como assim? Mas você está falando bobeira, você está falando de Torá, está falando mistura. Não, eu estou falando para as pessoas entenderem da melhor maneira possível o que é mistura. Você que busca o conhecimento do Criador, quando você dobra os seus joelhos e vai falar com o Criador, quando você deixa ali por um certo momento o mundo físico e passa a se conectar ao mundo espiritual. Por isso que o 4º nível é o mundo místico, para vocês poderem entender melhor, que corresponde aos mundos físico, psicológico, espiritual e místico. É só vocês conectar. Primeiro, o mundo literal é o mundo físico, e o segundo mundo alegórico é o mundo psicológico, e o terceiro é o mundo metafísico, que é o mundo espiritual. E o 4º é o mundo divino, que é o mundo místico, que você tem que se santificar para chegar ao Criador. E como que você se santifica? Se conectando à espiritualidade, se conectando ao Criador. Então vamos agora para a conclusão da Torá. A Torá é cheia de conhecimento esotérico e místico. A sua Bíblia que você tem na sua casa, seja lá qual Bíblia que for, João Ferreira de Almeida, King James, Jerusalém, qualquer uma, ela tem a Torá porque ela contém os 5 livros da Bíblia. Então a Torá é cheia de conhecimento esotérico e místico. Basta você estudar isso que eu estou falando aqui, que você vai ter o conhecimento da Torá. Os níveis de interpretação da Torá são chamados de pardes ou pardes. Um acrônomo formado a partir das primeiras letras dos 4 níveis da interpretação da Torá. Olha só, vou ler de novo para vocês entenderem melhor. Os níveis de interpretação da Torá são chamados de pardes. Um acrônomo a partir das primeiras letras
dos 4 níveis de interpretação da Torá, que são literal, alegórico, metafísico e místico. Literal, alegórico, metafísico e místico. Então vamos lá, os 4 níveis de interpretação da Torá. Pesach, Remes, Drash e Sod. Olha só, Pesach, Remes, Drash e Sod. Parece que eu estou falando uma coisa muito difícil com vocês, né? Vamos lá. Para isso eu fiz uma conclusão para vocês poderem entender. A palavra Pardes significa jardim, pessoal. Quando nós vamos para a Torá, aonde Adão e Eva caminhavam? No jardim. Então daí você já começa a ter um conhecimento do mundo espiritual. A palavra Pardes significa jardim ou pomar, ou seja, um lugar de alegria. Quem não fica alegre quando entra num pomar cheio de frutas, cheio daquelas guloseimas ali naturais, da semente da terra? Qualquer pessoa se alegra. Então, a palavra Pardes significa jardim ou pomar. O método Pardes é dividido em... O método Pardes é dividido em Pesach. Olha só a palavra Pesach. Pesach é meio difícil de vocês falar, mas vocês não dependem falar, apenas estudar. E o significado é simples e direto do texto. Pesach é o significado pretendido e explícito do texto. Então, Pesach é o significado. Quando você pega um texto da Bíblia ou da Torá, ele é o significado explícito. O que é algo explícito? Aquilo que você fala direto, aquilo que está mostrando diretamente ali. Então, qual é o segundo nível? É o Remes. O que é o Remes? Significado aludido são as verdades fisiológicas do texto, ou seja, um texto trazendo uma verdade fisiológica. O que é uma verdade fisiológica? É como se fosse uma parábola, como se fosse digamos assim, igual Daniel, quando fala ali quando ele vê ali o anticristo, quando ele vê ali os leões. Então, é mais ou menos por aí, pessoal. Então vamos lá. Remes. Então agora vamos para o Drash. Significado de Drash: interpretativo, que não está no texto, uma história por trás do texto. Quando você pega a Bíblia, que você lê ali uma passagem, existe toda uma história, existe toda uma cultura por trás daquele texto. Então, tá aí o significado da palavra Drash, a interpretação que não está no texto, uma história por trás do texto. Aqui, Drash também dá o que vem também do Midrash, que é o livro que nós estudamos, que vem do mesmo. E agora vamos para o Sod, que é o quarto e último, que são as 4 interpretações, que são os 4 métodos de estudo da Torá, que nos ensina. O significado Sod é o secreto e místico do texto, porque todo texto tem um significado secreto. Quando você vai para o Apocalipse, que começa a falar daquelas meretrizes e tal, que fala do vinho, aquilo ali tem um significado. Então, por aí já está o significado secreto e místico do texto através das perguntas sobre o real plano do Criador da humanidade. Dessa forma, é aonde entra a Cabalá. São símbolos
e espiritualidade. O que é Kabbalah? É símbolos e espiritualidade, porque quando nós pegamos a Torá, ela é cheia de símbolos, assim como o livro do Apocalipse, ele usa muita linguagem simbólica. Então é onde entra a Kabbalah, que ela nos traz uma linguagem simbólica. E a própria existência é a própria existência por trás de tudo e de todo, de uma maneira profunda e sutil, pois de acordo com muitas tradições espirituais, a humanidade já existia antes da manifestação física. Onde a humanidade caminhava com o nosso Elohim no jardim, na Kabbalah. O paraíso é chamado de casa do tesouro ou casa das almas, onde Adão e Eva andavam antes da queda. E de fato, quando o Criador ele cria Adão, ele cria a Nefesh, alma vivente, Nefesh. Ele cria o homem, alma vivente. Então, antes de Adão ter a queda, ele andava no jardim espiritual, porque era um mundo espiritual. Então, Adão tem a queda e passa, aí Adão, ele já entra para o mundo físico, que é o mundo que nós estamos hoje. Então Adão e Eva, eles andavam antes da queda, antes no mundo espiritual. Depois que eles têm a queda, eles passam a andar no mundo físico. Então, no mundo do reino onde habitamos agora, depois da queda dele, que nós passamos a habitar esse mundo de reino onde estamos agora. Então quis trazer essa breve explicação, esse breve resumo. Ainda tem mais um pedacinho para me ler para vocês aqui. O paraíso é chamado de... Olha só como é que era chamado o paraíso, de casa do tesouro. Por quê? Porque era o jardim do conhecimento, onde era o jardim do Éden, que era chamado de casa do tesouro ou casa das almas, aonde Adão e Eva andavam antes da queda, na descida do Malchut, do reino aonde habitamos agora, sendo esses uma das 10 sefirotes que compõem a árvore da vida. O que é sefirotes? É o verbo. Aonde está o verbo? Na Kabbalah. O que é o verbo? A palavra. Tudo foi feito pela palavra. O Criador disse: haja, e tudo se formou. Então quis trazer para vocês um breve conhecimento da Kabbalah. É claro que eu não sou um mestre, mas o conhecimento que eu tenho, eu passo para vocês. Então peço para você que curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal. Tem muita coisa boa para me poder trazer para vocês. Esse foi só um pequeno resumo. Ainda tem mais coisas para me trazer para vocês. Quem quiser assistir mais alguma coisa sobre a Kabbalah, mais alguma explicação, tem aqui nos meus vídeos aqui, alguns breves resumos. Eu falo sobre os nossos 10 dedos da mão. Tem alguns vídeos aí, vai ter muita coisa boa, muita coisa legal para você. Então, eu agradeço a você que permaneceu aqui neste vídeo, que o Criador derrame as bênçãos dele na sua vida, da sua família, em nome de Yeshua HaMashiach.